Porque, vamos ser francos, as pessoas costumam perguntar, Robert, as coisas que interessam ao seu umbigo, né? As coisas pessoais, as coisas ligadas, vamos dizer, a essa concepção errada do processo eleitoral. Eu quero começar por isso. A pergunta ela se divide em duas grandes perguntas. A primeira, a ideia geral do eleitor como fiscal, como cidadão participando efetivamente. E a segunda ideia de qual o verdadeiro papel do vereador. Não só o papel, evidentemente, quando ele ganhar e exercer o mandato, mas o papel dele enquanto candidato. Então, na realidade, são duas perguntas e com um subtópico na segunda. Então, são três. Então, eu vou aqui tentar fazer um raciocínio. Eu vou começar, em especial, até parece que foi combinado, né? Por essa primeira visão que o Eugênio trouxe. O papel mais importante de todos nós, inclusive eu tenho dito que as pessoas acham que o cargo que eu exerço, né, há quase 30 anos, né, vou aí completar 27 anos, ele é um cargo importante, né, um cargo que decide tudo, um cargo que é muito desejado, uma ideia divina, mas as pessoas não valorizam o poder que cada um de nós tem como cidadão. E eu digo isso porque eu sou juiz, evidentemente, esse tempo todo, e às vezes querem, né, e eu respeito, mas eu luto contra isso, calar, ou vamos dizer, cessear e limitar o meu direito como cidadão. Então eu sempre digo, olha, uma coisa é o meu dever, inclusive eu sobrevivo, né, por força do cargo exercido como juiz e professor, mas esse cargo, por mais que eu tenha limitações, como eu tenho aqui, vocês sabem, não tira o meu direito de cidadão. E por que eu gosto de dizer isso? Porque o direito do cidadão, ele é muito forte, as pessoas não têm dimensão. Se as pessoas percebessem, se as pessoas verdadeiramente soubessem o quão a legislação, a Constituição dá de poder a cada um de nós, em especial em fiscalizar, em participar efetivamente. Fiscalizar, por exemplo, o processo eleitoral denunciando. Por isso que eu fiz questão de eu mesmo, olha, aqui eu estou como cidadão. Eu realmente posso ter uma facilidade, porque eu já sei o número de onde ligar, eu já conheço os chefes do cartório, eu conheço o juiz, tudo bem. O cidadão normal, ele não vai ter, ele vai ter que ir na internet, olhar o número, né? Ele vai ter que descobrir um aplicativo Pardal. Se bem que tem aumentado, quase 800 denúncias. Cada vez mais. Agora, a única facilidade minha foi essa, tendo em vista o exercício do cargo. Mas eu fiz questão de denunciar e dizer, olha, eu sou cidadão José Valsa Júnior, eu estou denunciando aqui o processo eleitoral, que está errado, que está equivocado, inclusive totalmente fora da minha atribuição de juiz, porque eu não tenho 1 milímetro de competência de jurisdição na cidade de Natal. Então eu trago esse exemplo para as pessoas perceberem o quão é forte, o quão é importante, né? Essa questão do exercício da cidadania, da fiscalização. Então, cidadão não é só votar ou mesmo querer ser votado, como nós estamos no processo. É participar efetivamente desse processo. Agora, o desenvolvimento dele, a conclusão dele, inclusive muitas vezes até questionar isso que nós estamos tendo agora. Por exemplo, me permita aqui um parênteses, né? E não foi porque eu escrevi agora mais um texto junto com o Glaucio, que você viu, aí, que eu trago o tema nesse momento. É porque, por exemplo, a gente se insurgir, a gente ficar preocupado com o que tem acontecido nos debates em São Paulo, né, ao ponto, inclusive, de haver uma violência física, isso é sim o direito de participação, de fiscalização, de preocupação. Aquilo é absurdo, como eu destaquei, pelo amor de Deus, é inimaginável que a gente tivesse assistindo um debate ao vivo, o próprio constrangimento do apresentador, o constrangimento de todos nós vendo, nós não acreditando naquilo, e a gente banalizar debates que deveriam ter, como eu venho dizendo no texto anterior, deveriam ter ideias, propostas contraditórias. Se você não tem condição de debater civicamente, de debater com respeito e com urbanidade, com outra pessoa, inclusive trazendo posicionamentos contrários, como é que você vai querer ser gestor da maior cidade? Não é só do Brasil, é da América Latina, uma metrópole. São Paulo é uma cidade, é um país dentro do país. Ele bate, inclusive,
A cidade de São Paulo, com praticamente aí alguns estados, aqui não vamos também diminuir ninguém, mas o tamanho, e aí você vê o que você viu, né? Claramente, com todo respeito, e aqui eu até me arrisco em dizer, né? Um dos candidatos, como eu coloquei, instigando, banalizando, provocando, né? Por mais que possa, inclusive descumprindo as diretrizes básicas da legislação, chegando ao ponto, não estou justificando o erro, não. O erro, a agressão, inclusive, tem que pagar. Tá? Para mim, cometeu, faz parte, vai lá, responde por isso. Agora, estava muito claro que houve uma instigação, uma provocação, uma coisa absurda. Ninguém quer contar e falar das suas ideias, das suas propostas, dos seus conteúdos, do que verdadeiramente se tem. Quer justamente lacrar. Ou seja, quer aparecer, quer gerar repercussão e com isso, evidentemente, vale tudo para ganhar a eleição e não vale. Tá? E aí eu chamo e finalizo o papel de fiscal do eleitor. O eleitor tem que verdadeiramente exercer, inclusive se constranger, inclusive nessas pesquisas que têm sido feitas, principalmente algumas qualitativas, começar a dizer isso. Começar, de algum modo, a dizer, doutor, mas mesmo com tudo isso, a população de São Paulo vai eleger. Pronto. Se a população vai eleger, ele faz parte. Vamos aceitar. A população quer soberana, aquilo. né? A população quer, evidentemente, alguém que, para mim, com todo respeito, foge claramente da discussão dos principais problemas, não traz, não debate, não respeita os seus adversários. Isso, para mim, é algo elementar. Mas respeitar a população. Agora, ter coragem de dizer, ter coragem, inclusive a mídia, de trazer, de passar. E o eleitor sabe, não, eu quero aquilo mesmo. Eu quero aquele cabo que lacra. Eu quero aquele cabo que tem coragem de dizer as verdades. Diz que o fulano de tal é isso, é aquilo, que é ladrão, que é... Pronto, tudo bem. Agora, vamos fazer isso de forma consciente. É isso que eu estou aqui, evidentemente, defendendo. Vamos agora à segunda abordagem que o Eugênio traz, tá? E aí, eu não sei se conectou, mas para mim estão conectados. Para mim, essa parte da fiscalização, essa parte da participação, ela está devidamente conectada com o papel do vereador enquanto candidato e principalmente, né, no exercício do mandato. O vereador, para mim, eu não me canso de dizer, e vou sempre bater nisso, né, eu me orgulho, inclusive, quero ressaltar, de ter nascido na vereança, né? Meu saudoso pai, que sempre eu me emociono quando falo dele, foi vereador 7 mandatos consecutivos, exerceu a presidência da Câmara Municipal, hoje, né, não era a época, mas da maior capital do Nordeste, né, não era a época, não vou aqui fazer média, a revolução total de lá para cá, e eu tenho dito nos congressos, inclusive que participo, eu acho que da área jurídica eu devo ser, pelo menos que os que participam desses congressos feitos pela maior, eu diria, associação, a maior congregação de vereadores do Brasil, que é a União dos Vereadores do Brasil, eu me orgulho disso. Eu tenho dado palestra no Brasil inteiro, inclusive o seu Gilberto, aqui quando, evidentemente, já está aposentado, faz ainda umas besteirinhas, uns biscates, me levou para várias palestras dessa União dos Vereadores, né, que me chamava. E lá eu tenho dito, e não é para fazer média, não. Não existe nenhum político que seja mais importante para a política, para a sociedade, para a realização dos valores democráticos, para a consolidação da democracia, para que a gente tenha uma verdadeira política com P maiúsculo de satisfação da coletividade do que o vereador. O vereador é indiscutivelmente o político mais importante. Agora, o problema é que ele não tem, tá? Mais de 90% dos vereadores, infelizmente são 57 mil, não tem, eu vou dizer aqui algumas palavras duras, eu vou dizer, vão ficar com raiva de mim, pode ficar como eu gosto de dizer, eu não tenho papa na língua, eles não se valorizam, a grande maioria deles, eles claramente se entregam, não verificam, inclusive, que os outros políticos, eu vou citar nome, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, prefeitos, principalmente prefeitos, dependem necessariamente dos vereadores, que são aqueles que têm o contato mais direto, que justamente traz aquele outro problema trazido por Eugênio.
o famoso assistencialismo, né? Há uma expressão que eu não gosto, inclusive eu costumo cortar, mas é real, né? Eu vi isso na pele com meu pai. A história do vereador, né? Veador e aplacador. Olha, isso é uma marmota muito grande. Porque a função do vereador não é essa. Se você continua pensando no seu umbigo, se você continua pensando só em você, na sua família, no emprego, inclusive, que pode ser dado, agora, né, dentro da contemporaneidade, não é mais o cargo comissionado, porque tem pouco na estrutura, um ou outro aqui é beneficiado por esse tipo de cargo, mas os terceirizados, né, essa linha nova, e pensar só em você, e pensar, como o Eugênio colocou, né, na fatura de energia elétrica, no milheiro de tijolo, em dentadura, em óculos, em todas essas situações, remédios, né? Você está claramente indo contra a própria coletividade. Eu ouso dizer que algumas vezes eu fiz, e vou aqui colocar na rádio, e me lembro como se fosse a última vez que eu fiz, em Baraúna, inclusive, quando eu me meti na fila lá, ajeitando lá, que eu aqui, Ceará-Mirim, viu isso, que eu fui em todos os locais de votação, em todas as regiões, e aqui em Ceará-Mirim não deu tempo de eu fazer, mas pode ser que um dia eu faça. Eu cheguei no meio de uma fila, daqueles distritos, né? Muito pequenos, muito sofridos, meu Deus. Ali eu acho que só tinha mesmo as casinhas, um posto de saúde, uma coisa assim, terrível, como é que o povo consegue viver daquele jeito. E no meio da fila eu dizia, olha, vocês estão aqui, né? Tá demorando, eu tô tentando ver aqui se resolvo, mas eu queria dizer uma coisa para vocês, tá? Vocês vão votar agora. Eu disse, é isso que a gente tem que ter a consciência. Olha, se preocupem se vocês estão tendo saúde, se vocês estão tendo educação, se o posto aqui está funcionando, se a escola está funcionando bem, se tem segurança, se tem isso, tem aquilo, outro, dizendo no meio da fila. Parei meu filho. Por quê? Não estou direcionando para candidato nenhum. E não direciono, mas é isso que tem que ser feito. Tá? Quando você vamos dizer, aplacado individualmente, não é? A situação realmente chega onde nós chegamos. Agora, eu também dizia outras coisas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, tá? Porque muitas vezes a pessoa está lá passando fome. A pessoa, inclusive, não teve o que dar para os seus filhos, tá? E aí é muito bom, eu como juiz, ou qualquer um de nós, que graças a Deus estamos aqui com o café da manhã, estamos com tudo, tá uma beleza? Pegar e dizer que o cabo não é para receber o dinheiro, a cesta, a ajuda, o milheiro de tijolo, a alimentação que aquele caba safado do candidato vereador, muitas vezes ou o candidato a vereador está dando. Porque ele está numa linha de necessidade grande, inclusive, não é? A gente tem esses estados de necessidade, como o direito chama, e aí você querer que ele não receba. Tá? Então, eu divido essas coisas. Eu divido aquelas pessoas que estão realmente em situação de estado de necessidade e que qualquer um, talvez, regra geral, que estivesse naquela situação, receberia e, em tese, está cometendo um crime, mas esse crime pode ser aplacado, né, por um estado que a gente chama de um estado de uma espécie de legítima defesa que exclui a ilicitude, né? Estou querendo falar mais fácil, daquelas pessoas que claramente querem se beneficiar, querem se dar bem e querem explorar aquele candidato. Porque o candidato, os vereadores, os políticos em geral, mal acostumaram o eleitor. Agora eles estão me dizendo, Rob, esses vereadores, esses candidatos, esses políticos, que não aguentam mais. Não aguentam mais porque estão chegando na casa dos outros e começam a dizer o que fizeram posto de saúde, que trabalharam para isso, que, inclusive vamos questionar porque o vereador não faz isso, mas que ajudaram, que tem um projeto para educação, para saúde, e o eleitor chega, ô vereador, meu filho, pare com essa conversa besta, vamos evitar aqui, vamos logo direto ao que interessa. O que é que o senhor vai me dar aqui? Eu tenho minha família aqui, ó, são 20, fulano de tal, beltrano de tal, então vamos ser mais claros, ser mais direto. O cara chega, fica sem ação, sem nada. E aí, essa situação ocorre diariamente. Agora, eu quero saber, e eu sei que ocorre mesmo, porque infelizmente, em regra geral, os mandatos são comprados. Estou afirmando aqui em Ceará-Mirim, Pureza, Itaipu, onde estou, e estou afirmando em qualquer outra cidade. Regra geral é essa, o mandato é comprado.
Raríssimos são os casos em que o mandato não é verdadeiramente comprado. Agora, eu quero ver qual foi o flagrante que foi dado e até entendo. Para esses mesmos vereadores, candidatos políticos, que reclamam que o eleitor o aborda desse jeito, que o eleitor é tão criminoso quanto o candidato, igualzinho a ele. Agora, por que é que não aparece uma gravação, Robert? Por que é que não aparece uma filmagem, tendo o smartphone aí rasgado? Porque, igual o eleitor, igualzinho o eleitor, é tudo mesmo, impressionante, tudo da mesma laia. Igual o eleitor, o candidato, o vereador, o político está preocupado com a sua eleição. Então ele sabe que se ele colocar em risco aquele voto, aquela situação, ele vai, evidentemente, trazer uma situação. Não aparece um candidato para chegar. Olha, pode até ser que é muito fácil para mim dizer isso fora da política. E se um dia, né, não sei, por isso que eu digo pode ser, não sei, eu sair da magistratura e for para a política, eu faço do mesmo jeito. Porque aqui eu não quero dizer, entendeu, que a pessoa que não está naquelas condições não vai fazer. Eu só estou constatando que ninguém faz nada para resolver isso. Ninguém denuncia, eu não recebi uma denúncia dessa. Para eu poder prender o eleitor na hora que está pedindo isso. Porque isso é crime. Entendeu? Então, é uma situação muito difícil. E o vereador não existe para isso. Tem que acabar com essa marmota. Por isso que eu digo que ele é mais importante. Porque na hora que ele pegar, receber uma cantada dessa, receber uma proposta dessa criminosa naquele momento, e ele parar, qualquer um deles, e disser: ei, rapaz, eu não tô na política para isso, não. Eu até já estive. Já comprei seu voto no passado, mas eu me livrei, eu vim para um negócio diferente. Você já vem com isso, tô fora, velho. Tô fora, eu não quero mais comprar seu voto. Eu não quero mais continuar nessa prática. Ou então aquele novo que chegou e dizer: não, eu não vim para a política para isso. Gravar, inclusive, se for em público e tudo mais, tem as questões, evidentemente, jurídicas sobre isso, mas trazer provas que a gente possa mudar essa triste realidade que eu chamo da politicagem brasileira. Ninguém vê. Ninguém vê um altruísmo, ninguém vê ninguém de fato. Por isso que em vários congressos, conclaves que eu tenho, quando o político começa a reclamar demais, chorando: ninguém aguenta mais, doutor, pelo amor de Deus, tudo bem, a gente exagerou e tal, mas a gente vai conversar sobre proposta, a gente vai querer trazer. O cabo já vem com a conta de energia, de água, já vem com os pedidos e tudo mais. E você gravou? E você denunciou? Você foi lá falar, inclusive, que aquele eleitor específico está fazendo? Vai não, nenhum vai. Então é complicado tudo isso. É um sistema, assim, impressionante. As denúncias que tem sempre são contra os candidatos. É cada um se autoprotegendo. É cada um preocupado somente com o seu umbigo. O político de um lado, o vereador do lado, o eleitor do outro. Ninguém tem essa preocupação coletiva. Ninguém tem coragem, inclusive, de romper o sistema. Ninguém tem coragem, no meu sentido, de tentar fazer diferente para que a gente possa, verdadeiramente, a população entender. Daqueles cantos que eu falei, de diversos outros que, com certeza, agora, ao me ouvir, estão se lembrando aquele distritozinho, aquela comunidadezinha que não tem nada. Verdadeiramente nada. Nada. A escola, inclusive, as cadeiras quebradas, professor quando vai, falta, difícil, não tem merenda, posto de saúde não tem remédio, não tem nada, é uma situação assim de praticamente ali jogado, a expressão é essa. Ninguém se lembra disso. E só tá desse jeito. Só existe tudo isso porque esse sistema ele é cruel. A pessoa quer se autoalimentar, retroalimentar dentro do sistema a manutenção do poder pelo poder e ninguém faz nada. Então essa era a segunda abordagem. A terceira... Só pra fechar aqui, Cristóvão, aqui pra não perder o fio aqui, vamos abrir um parênteses. Tá botando o Juninho então abre um também. Parênteses. Aqui tem esse negócio do abre o parênteses. Cristóvão, querido, um abração pra vocês. Parabéns aí ao doutor Erval Sampaio. Pergunta a ele, então, se a justiça sabe que tem gente que, pra ganhar a eleição, compra voto. Por que a justiça não age pra coibir isso? Vamos lá. Eita! Como é que a justiça vai agir, ô meu amigo Cristóvão? Se ninguém está denunciando, se ninguém está trazendo as provas, se ninguém faz nada. A justiça não age de ofício, meu amigo Cristóvão.
Pelo amor de Deus, alguém tem que denunciar, alguém tem que instigar, alguém tem que pegar, no mínimo, levar alguma coisa para se investigar, e não é a justiça que faz isso. A justiça, eu já falei, ela tem um poder de polícia limitado à propaganda. Então, não estou aqui a fazer nenhuma crítica ao Ministério Público, nem aos outros. Agora, muitas vezes os adversários quase que combinam. Ó, amigo, vamos fazendo aqui as marmotagens, vamos fazendo as ilegalidades, todo mundo vai fazendo, todo mundo se cala, e muitas vezes o Ministério Público. Então, esta pergunta, com todo respeito, deve ser feita para quem tem legitimidade de entrar com as ações. Agora, o eleitor e o político que fizer isso tem que trazer prova. Porque eu digo claramente que isso acontece, digo. Essa é a minha experiência desse tempo todo. Agora, se no processo não tiver qualquer comprovação nesse sentido, eu absolvo tudinho, velho. Eu absolvo tudinho. É só quando provocado. Eu absolvo tudinho. Eu vou repetir, eu absolvo tudinho. Porque ninguém pode ser condenado por uma aparência de que aquilo acontece. Eu sei que acontece, é uma percepção minha. As pessoas me falam, os candidatos me falam, todo mundo me fala, mas tem que ter prova. Ninguém pode ser condenado sem que haja prova dentro do processo. Por isso que eu me orgulho muito. Todas as condenações que falaram aí, que eu dei, aquela mídia toda em cima, que eu sou muito carrasco, papapá. Primeiro, eu já absolvi muito mais do que condenei. Mas as condenações que foram prolatadas por decisões minhas, obedecendo devido processo legal, tudo tinha prova. Tudo tinha prova. Agora, tinha processo que eu sabia que o cara era culpado. Eu sabia que o cara tinha feito. Eu tinha uma percepção disso. Estava muito claro. Mas as provas não eram condizentes. As provas não eram provas realmente que me levassem à convicção, à certeza de eu poder condenar. Então, eu absolvo. Esse é o sistema. Esse é o sistema tem que ser respeitado. O juiz não pode estar fazendo o que ele acha melhor. Porque aí nós vamos estar só invertendo a ditadura. Entendeu? Se tem que ter uma ditadura aqui, só tem uma, a ditadura do povo. Aí eu gosto da ditadura do povo. O povo dizendo tudo, o povo mandando tudo, o povo fazendo tudo, mas o povo com limite também. Porque o povo não pode cometer ilegalidade. Então, a vontade é do povo, estabelecida na legislação, e a legislação tem que ser cumprida pelo juiz. Então, eu quero finalizar aqui essa resposta, né, e ficar aberto por óbvio, porque esse é um debate macro, a gente não pode nunca esquecer disso, que essa função do vereador, o que é que faz um vereador, é totalmente diferente do que eu vou logo aqui rasgar, vão ficar com raiva de mim, os candidatos aí, podem ficar. Agora, se me pergunta, eu digo, e digo sempre abstrato, não estou falando de nenhum caso concreto. Não me venha com essa marmota, com essa ideia, eu vou fazer um posto de saúde, eu vou calçar uma rua, eu vou realizar, propor, vou fazer a criação do sei o quê. Por mais que a gente tenha hoje, dentro do legislativo, uma função diferente, não chegou ainda à vereança, que são as emendas parlamentares. Hoje, realmente, eu até brinquei e disse, olha, não tem presidente da República mais nenhum depois que criaram as emendas, depois que criaram o orçamento vinculado ao orçamento impositivo que tire. É igual você dar uma criança o pirulito. Dê a criança o pirulito e tem que tomar da criança para você ver o choro, o estrago que tem. A mesma coisa usando essa metáfora. Então, por mais que existam essas emendas, eu não conheço nenhum município que tenha passado a lei orgânica que prevê essas emendas. Então, todas as funções executivas que os vereadores estão falando aí, tudo é conversa. Eles não vão conseguir fazer isso. Não vão. O vereador, ele propõe projetos de lei, inclusive, para ser sincero, eu comecei com isso, são raros municípios no Brasil, 5 mil e pouco, que estão dependendo de uma lei ou de outra para melhorar alguma coisa. Acabar com isso, ó. Lei não é o problema desse país. Lei tem tá? muita, né? Lei tem muita, inclusive, muitas sendo descumpridas na seara municipal, estadual e até mesmo federal. Então, é importante uma lei ou outra, talvez, mas o mais importante, eu finalizo do jeito que eu comecei. Com a fiscalização do eleitor, que é importante, mas a função mais importante, a função, inclusive, que tanto ajuda o executivo, se ele for, evidentemente, um executivo racional. Se ele quiser aquele 5-4 de vereador, ou seja, manter 5 e 4 toda a vida, tudo que a situação diz, passa, e nada da oposição vale, e nem o contrário, a oposição também não vê nada de bom da situação. É a função fiscalizadora do vereador. O vereador, meu amigo vereador,
Tem só essa proposta. Eu vou fiscalizar tudo, velho. Eu vou fiscalizar tudo. Eu vou em cima de tudo. Eu vou querer olhar todos os papéis. Eu vou querer olhar todos os projetos, todas as licitações, todos os contratos. Eu vou na merenda escolar. Eu vou lá no posto de saúde. Eu vou ver as calçadas que são feitas. Eu vou trabalhar, inclusive ao lado do prefeito, muitas vezes. Mas fiscalizando, porque quando o prefeito se permite fiscalizar, melhora. Houve o contraponto, porque o que mais a gente vê em vereadores vão ficar com raiva de mim. E eu digo de um modo geral, homem, a pior coisa que existe dentro do serviço público é o danado do babão. O babão, aquele cabra que diz que tudo tá certo, tá? Que tudo tá perfeito, que não sei o quê, um mundo que só existe muitas vezes dentro do gabinete. É impressionante. E muitas vezes o vereador quer ser vereador para ser babão. Entendeu? Babão muitas vezes do prefeito, babão do deputado. Eu fico impressionado com essas coisas, essa não valorização, esse desrespeito ao povo, inclusive, por parte de alguns vereadores. Porque o vereador, quando eu sempre falo nas palestras, o deputado chega, né? Fica aí, deputado, o deputado não sabe nem o nome dele. E ele é uma babação, uma coisa. Eu ouço cada uma. Amigo, se posicione, amigo. Para você ser respeitado, você necessariamente tem que impor esse respeito com atitudes, com gestos. Então, muito do que os candidatos estão dizendo aí que vão fazer, eu vou dizer, é só conversa. Não faz nada. Então, olhe você, o vereador, que de fato pode fazer algo diferente dentro desse contexto. Essa é a realidade. Por isso que eu digo, né? Eu achei importante a pergunta do Eugênio, que me permite dizer algumas verdades. Que são é verdades verdades que o povo gosta de irretorquíveis. ouvir, né, doutor Erval? Mandar um abraço pro nosso querido blogueiro João André, mandar um abraço para Murilo, João Maria de Muriú, parabenizando esse grande magistrado. Candidato pode fazer festa privada com banda e tudo, doutor Erval. Candidato pode fazer festa privada com banda e tudo, rapaz. Meu amigo, tá. Aí Muriú, o povo de Muriú tá ouvindo a gente, João. Um abraço, candidato. Pode fazer festa, tá dizendo, né? Privada com banda e tudo, candidato? Não. De maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Se ligue, rapaz, se ligue, meu amigo. O cara tá dando um tiro no pé grande aí, depois quando... Ainda reclama depois, né? Diz que a justiça, que não sei o quê. Pô, tá muito claro, velho, que nada disso existe mais. Segura a onda, me diga aí, minha filha, que tá feliz com a resposta aí, querida? Verdade, doutor Evaldo, oh, maravilha. Eu amo escutar o doutor Evaldo falar. Eu já espero com muita alegria nesta quinta-feira, quando chegar quinta-feira, para me ouvir esses conselhos tão maravilhosos que o doutor Evaldo tem. Só não obedece quem não tem juízo, mas quem tem juízo obedece. Parabéns! Aí, dona Vera, aí, doutor Evaldo, pra gente fechar esse E a dona hoje. Vera queria dizer mesmo, porque ela tava dizendo com a minha voz ali, né? Ela tá dizendo ao vivo, ao vivo. Doutor, mas que Abraço, passo maravilhoso, que momento importante. Através de perguntas, de ouvinte questionando, a gente consegue esclarecer uma multidão de gente. Isso em todos os municípios que acompanham a gente tem gente de Extremóide, tem gente de Macharanguape, tem gente de Pureza, tem gente de Itaipu, de Poço Branco, de Rio do Fogo. Enfim, todos os municípios, sinta-se que vale para todo mundo. E é importante esse espaço e a gente tem com o doutor Evaldo, porque, meu amigo, é na lata. Estão dizendo aqui, eu vou essa palavra dizer, não, mas doutor, o senhor é top, doutor. Mas botaram outra palavra aqui, mas quer dizer que o senhor é pra torar o pau da barraca. E aqui agradecer, amigo, porque é sempre bom. Pode, inclusive, discordar, viu? Claro, é Eu importante. quero que o pessoal venha, traga um contraponto, traga um fundamento, a gente vai dialogar também. Eu não sou dono da verdade, não. Eu só quero poder debater. Amigo, muito feliz e que alegria grande esse momento de hoje para esclarecer. E na quinta-feira a gente tem mais momentos maravilhosos como esse para a gente poder levar espaço e a população ter a oportunidade de perguntar como é importante no rádio. Eu sempre digo, mas é o juiz que vai. Pode fazer pergunta, amigo. Aqui a gente bota no ar. Como Cristóvão aqui diz, como é que a justiça não resolve? Meu amigo, justiça age quando provocada. Exatamente. Doutor Evaldo, obrigado, querido. Eu que agradeço. Eu acho que o assunto hoje tocado foi mais do que importante. Se as pessoas se conscientizarem, nesses encontros que eu tenho, inclusive me encontrando com esses quase 57 mil vereadores, muitas vezes os Ceará Mirim estavam nesses encontros, eu digo, vocês às vezes ficam até empolgados, mas se empolgam só pelo momento. Ali, questão de hora, quando é no outro dia, já volta tudo ao normal. Eu queria tocar
pelo menos uma pessoa, duas com esse tipo de fala, para que essas pessoas pudessem mudar. Inclusive, um eleitor também mudando e fiscalizando e contrastando esse candidato, né, esse vereador que faz isso, com certeza vai fazer a diferença. Eu deixei de propósito para usar uma expressão no final, talvez a mais dura de todas, que eu resolvi usar no dia de hoje. Aquele eleitor, fora do estado de necessidade, por óbvio, porque esse do estado de necessidade, eu repito, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Mas o eleitor em condições normais, que ele mesmo vai atrás, né, da corrupção, ele mesmo já vai se vendendo. Ou até mesmo aquele que aceita a proposta, tanto faz. A legislação não faz diferença, tá? Eu quero dizer para ele que aquele político que comprou o seu mandato, aquele candidato que comprou o seu mandato, é o mais importantíssimo. Todos os problemas existem porque aquele político que comprou o mandato, ele não tem mais nenhuma obrigação com aquele eleitor. Satisfação nenhuma para dar. Zero para ele. Zero. E eu sou advogado desse político. Eu sou advogado desse vereador. Vou lhe dizer por quê. Eu não estou dizendo que ele fez nada certo. Ele fez errado. Para mim, as autoridades competentes deveriam fazer o quê com relação a esse político, a esse candidato que faz isso, esse vereador, enfim, quem for. Deveria pegar, investigar, descobrir, ver que é um crime eleitoral, ver o abuso de poder econômico, a compra de voto, se ganhasse, tirar ele do mandato, né? Pagar por isso, né? Porque ele fez uma coisa errada, tá? Mas isso é difícil de acontecer por tudo que eu disse antes, e eu não vou repetir. Aí o que acontece? Ele se elege. Na hora que ele se elege, independente dessa situação, é aí que mora o problema e que reside todo, vamos dizer, o X da questão, vou falar fácil. Quando aquele eleitor que se vendeu, né, vai lá querer fiscalizar alguma coisa, ou querer reclamar alguma coisa, eu estou do lado do político. Eu estou do lado do político que fez errado naquele momento. Porque o cabo chega lá na Câmara e diz, vereador, mas isso aqui lá no meu posto. Eu digo, epa, meu amiguinho, epa, peraí. Você tá vindo tendo a coragem, a cara de pau de vir aqui na Câmara reclamar. Meu amigo, eu não lhe devo satisfação, não. Eu só devo satisfação para quem eu não comprei um voto. O seu, eu já paguei. Agora, daqui a 4 anos eu vou tentar comprar de novo seu voto. Se você não quiser e eu conseguir me eleger, você venha me reclamar. Porque eu só recebo a reclamação aqui de quem eu não comprei um voto. Porque é essa a essência que eu estou querendo dizer. Quem não se vende, quem evidentemente é livre e tem a consciência, pode cobrar. Todo direito de cobrar. Entendeu? Tem todo direito. A galera não cobra por quê? A maioria. Porque já se vendeu, já se entregou por coisas pequenas, pensando só no seu umbigo. Esse é o X do problema. Quando a gente mudar esse X, as coisas vão começar realmente a mudar na prática. Eu ainda tenho esperança. 50, como eu disse essa semana, com muito orgulho, muita alegria. O mesmo discurso, a garganta já enfraquecendo. Mas eu vou continuar nessa batida, eu vou continuar nessa pegada, na esperança de que a gente possa mudar o que eu chamo de triste realidade da politicagem brasileira. Até a próxima quinta-feira. Que programa, rapaz! Show, meu irmão! Você pergunta e o juiz responde. Aí é bom de verdade, meu irmão!